Compartilho. Bom, recém comecei, vou retomar aqui então. Hoje a gente vai estar falando de amadurecimento, né? Da tal virada de cor, que é o assunto que eu vou estar abordando no próximo evento ali do dia 11 ao dia 18, né? Mas para vocês, claro, eu trago aqui uma abordagem já mais profunda, né? Porque vocês já estão aí já mais à frente na caminhada. Então, eu vou estar falando sobre um momento em específico desse amadurecimento da uva, que é a virada de cor, que é o verraison, que a gente chama. O verraison é uma etapa onde exatamente a uva sai do verde e ganha a cor, né? Então, ela vai, quando é a uva tinta, ela começa a ficar roxinha, mas a uva branca também passa por esse processo, né? Que é uma etapa do amadurecimento. Ela não vai ficar roxa. Então, como que a gente nota, né, na uva branca se ela está amadurecendo? Ela começa a ficar mais translúcida, né? A casca vai ficando mais fininha, a gente começa a ver, quando o sol bate, a gente já consegue enxergar o interior da uva, né? Coisa que antes da virada de cor, a uva a gente chama até assim a gente faz uma comparação com ervilha, né, a baga, porque ela é bem grossa e a casca, né, e é um verdinho assim bem opaco. Então, essa etapa é o início do amadurecimento, né? É quando tem ali o momento decisivo, né, que marca esse início, né? Quando a uva começa a amadurecer. Então, as uvas elas começam a ficar mais doces, né? Os ácidos eles vão começar a diminuir. Nesse ponto, a uva ela está muito ácida, né? Então, começa a diminuir a concentração de ácidos e aumentar a concentração de açúcar. Deixa eu passar aqui. Então, né, é basicamente um ponto de inflexão no ciclo de vida anual da videira, né? É aquele marco mesmo que agora vai, né? Não tem mais como voltar. O amadurecimento começa e aí, daí para frente, né, realmente só ganhos, né? Então, já faço aqui o paralelo já com a nossa vida também, né? A videira, nesse momento, ela vai mudar o seu foco. Ela antes ficava criando energia, criando, né, através da fotossíntese, e ali produzindo aquela clorofila bastante, por isso que as bagas, né, são bem verdinhas, né, até aquele momento. E ela começa, então, agora a usar essa energia para a produção de açúcar, né? Então, o marco, né, nas uvas tintas é a mudança de cor, como eu tinha falado, né, que ela começa, então, a produzir a antocianina. E na uva branca, a gente também tem a produção dos carotenoides, tá? Então, também são aí os pigmentos, né, da uva branca. E outros polifenóis também, né, que vêm aí como protetores da uva, né, contra o sol, contra o vento, contra todos esses estresses que a uva sofre, né, no seu processo. Então, a gente pensa em, tá, o resveratrol, como eu falei, os taninos, né, que vêm para proteger a uva contra os predadores, tudo isso. Porque nessa etapa, né, pessoal, a uva começa a ficar docinha e aí começam a vir também os interessados. Então, vem os passarinhos, claro, né, mais à frente. Mas ela vai começando a ficar interessante, né, para os predadores, inclusive para as pragas, né, para doenças fúngicas. Antes, lá no início, antes dessa virada de cor, quando a uva ainda não tem açúcar, ela não sofre assim de doenças, né? Naquele período ela está muito resistente, né? Então, depois desse momento aqui que começa o perigo também, né? Então, ela precisa estar realmente protegida. E aí a natureza é muito sábia e nesse momento, então, ela começa a também produzir esses protetores naturais, né? Eu acho que é uma blindagem, assim, né? Se a gente pensar no nosso amadurecimento, né? Como pessoa,
conforme a gente amadurece, a gente vai fazendo os nossos filtros também, né? Então, a gente consegue filtrar mais, a gente aprende a dizer não, né, quando tem que dizer, a gente aprende a dizer sim, né? Deixa eu só ver aqui quem chegou. Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Cuidado com ele aqui na cima da mesa. Oh, meu Deus! Oi! Seja bem-vindo, pequeno! Eu adorei a figurinha que o Eduardo postou lá. Ele ainda traz o filhote para esse ambiente. Ele já tá grandão, Eduardo. Esperto, Tá pelo amor de rápido, Deus. Olha ali, já gente. balançando os bracinhos. Não, fez 3 meses agora, mas já tá, não quer mais ficar no colo, não quer ficar, ele acha que já é independente. E hoje eu estou falando de amadurecimento. Ele já. É para ele. Que gracinha. Sejam bem-vindos. Agora aumentando o time aqui, fortalecendo. Vamos lá. Então, esse período, né, depois da virada de cor, o amadurecimento da uva, ele demora ali de 30 a 70 dias para que as uvas estejam plenamente maduras, né, para que elas estejam prontas para vinificação. E aí, isso aí varia, tá, gente? Não é uma regra de que são 60 dias pós-maturação, por quê? Porque cada variedade tem uma extensão do ciclo, né? Então, tem variedades que tem a virada de cor. Até estava esses dias falando com um amigo meu, que ele fez estágio lá na Itália, e ele estava reparando, né, nessa virada de cor, que algumas variedades, né, que aqui no Brasil a gente tinha a comparação, né, com as outras variedades que a gente tem aqui no cultivo, para ele, não me lembro agora se era acho que era Nebbiolo, se eu não estou enganada, que ele tinha uma ideia de maturação, né? Que a referência dele era outra variedade aqui, que aqui a gente tem a mais Merlot, Cabernet e tal, e aí aquela ideia da maturação ser antes ou depois dessas variedades. Quando ele chegou lá, que ele estava trabalhando com outras variedades italianas, né? Então foi já diferente a comparação. Então, a ideia que ele tinha, né, da virada de cor e do processo também de amadurecimento não era a mesma extensão, até porque a questão da temperatura, né, das condições, tudo isso também vão influenciar nesse amadurecimento. Então, aqui no Brasil, né, em regiões mais quentes, a gente vai ter esse ciclo mais curto, né? Por mais que ela tenha ali uma extensão mais longa, né, da virada de cor até o ponto de colheita, né, dependendo aí das condições climáticas, isso pode aumentar ou reduzir, tá? Isso vai ser variável também. Então, não tem assim uma tabelinha, sabe, assim, tal variedade X dias, vai ser tal variedade X dias em tal clima, em tais condições climáticas, né? Senão, varia muito. Então, que mudanças ocorrem nesse processo, né? A gente tem aqui o amadurecimento, né? Nesse gráfico, o amadurecimento da uva. Então, olha, o tamanho aqui já representativo da baga também. Até aqui ela está, né, totalmente verde e ela vai crescendo um pouquinho, né? Mas o foco dela não é em crescimento ainda, vocês percebem, né? Que o fruto em si ele não está crescendo assim, ela está crescendo a própria planta, né, nesse momento, os galhos, né, ela está no desenvolvimento mais da sua área, da sua parte verde, né, digamos. E aqui é o tal veraison, né, que é a tal virada de cor, que é essa mudança, é um marco bem curto, né, então é a passagem, né, do verde para o maduro.
claro, aqui o início do amadurecimento, né? Que é o amadurecimento pleno, então está aqui na colheita. Depois desse marco, a uva, então, ela começa a focar realmente no crescimento, começa o aumento de baga, tudo isso, porque agora ela vai começar a aumentar a concentração, né, de todos os seus compostos, né, internos, e aí, consequentemente, a baga vai aumentando também. Então, a gente consegue ver aqui, né, o teor, né, de açúcar, ele aumenta muito, ó, vocês veem que é a partir daqui que começa o açúcar, né? Até aqui, ó, vocês veem que está praticamente estável, né? E vai aumentando. E o tamanho da baga também. Então, antes, né, dessa virada aqui, as baguinhas, elas são super duras, né? E ácidas, como eu falei, devido também à alta presença da clorofila. Quando a maturação começa, né, a videira ela começa a transportar o estoque de energia das raízes para o fruto, né, já para a baga mesmo, para a uva. A clorofila, então, é substituída pelas antocianinas, né, ou os carotenoides, aí no caso das uvas brancas, açúcares e outros nutrientes. Então, né, aqui, como eu já falei, ela começa a aumentar drasticamente o tamanho, porque vai acumulando açúcar e compostos aromáticos, né? E também os taninos nesse momento, né? Os taninos aí nas cascas, né? E nas sementes da uva. E os ácidos começam a cair, tá? Vamos lá, e vai subindo aí, o ácido vai descendo e o açúcar vai subindo até chegar nesse ponto aqui ideal, que é o equilíbrio, né, perfeito, que é aqui que o enólogo ele tem que dar as coordenadas e dizer vamos colher hoje, porque atingimos esse equilíbrio, né? Então é aqui que é o momento crucial ali que o enólogo está acompanhando dia após dia, né, esse amadurecimento. É como qualquer fruto, né, que eu gosto de fazer a comparação da gente quando vai na feira, né, a gente vai provar uma fruta, a gente não pega só aquela fruta, claro, né, brasileiro às vezes até pega a fruta que está mais doce, vai mais pelo doce sim, né? Mais doce do que ácido. Mas a fruta, quando está muito puro açúcar, né, ela fica enjoativa, né? Então, assim, o ideal é a gente pegar naquele equilíbrio, né? Então, senão não adianta, a gente vai fazer vira já até uma geleia, né? A banana, por exemplo, quando amadurece demais, fica enjoativa, né? Não fica, a fruta fica enjoativa. E quando tá, né, que não tá, ó, a Amanda já tá ali quase na banana passa, já. É isso que eu falo, não dá pra gente botar a regra, porque na nossa cultura não dá para separar assim, né, para ignorar. Não, mas tava docinho, docinho, que a boca tá pregando. Meu Deus do céu. É o povo aqui de casa, bobo. É tudo formiga. Vamos lá. Então, né, como que a gente potencializa esse amadurecimento, né? Em regiões de climas mais frios, os viticultores eles podem aparar os cachos. O que você faz quando você apara o cacho? Você tira, né, por exemplo, você tira uma ponta do cacho, né, e você vai concentrar, então, né, os compostos naquelas bagas que ficaram, né? Então, o fruto ele vai ficar mais concentrado. Por que isso em clima mais frio? Por quê? Porque o amadurecimento é mais lento, né? É mais difícil de conseguir esse amadurecimento, muitas vezes é sofrido mesmo. A gente tem o exemplo aí de champanhe, por exemplo, o exemplo, meu Deus, a gente tem champanhe, né, que é conhecida justamente por isso, por terem safras ali que eles não conseguem em plena maturação. E aí, por isso até que os champanhes eles não são safrados, né? Porque eles fazem um mix, né, das safras, então uma safra que foi melhor com uma outra, né, que não foi tão boa assim, para manter aquela qualidade padrão.
Então, regiões de climas realmente mais frios é mais difícil isso. Então, a gente tem que adaptar, né? E aí, fazendo esse aparo aí dos cachos, né? É uma das técnicas. Também dá para fazer, a gente chama o raleio, né? Também, ainda antes, né? Dá para fazer também. Climas mais quentes, então, a gente já faz o contrário, né? A gente já corta as folhas, tá? Por quê? Assim a gente diminui, né, a taxa também de amadurecimento, essa distribuição, né? E o acúmulo de açúcares também, e vai atrasar, no caso, o amadurecimento, né? Quando a gente tem muita folha, muito vigor, tudo isso, né? O negócio cresce adoidado, a planta vai só crescendo. E aqui a gente ainda tem um probleminha que muitas vezes o produtor, ainda mais aqui na cultura local, estou falando da realidade aqui da Serra Gaúcha, o pessoal tem já um histórico de ter passado muito aperto, né? E aí é sempre assim, esbanjam, às vezes, com medo da falta, sabe? Aquela coisa enraizada de que tem medo que falte, e aí então vamos botar um pouquinho a mais de adubo, um pouquinho a mais de tratamento para garantir, né? Então a planta ela é muito vigorosa, e a gente já tem um solo rico em matéria orgânica, né? Que não é favorável à videira, né? A videira ela gosta de solos pobres. Então vocês imaginem, né? Por isso que a gente também tem tanta pressão, né? A doenças, porque é muito vigor, é muita disponibilidade, né, de nutrientes, tudo. Pode falar, Eduardo. E como funciona no caso aqui do Brasil que usa dupla poda? Então, a dupla poda, no caso, a gente faz a colheita, né? No ciclo é invertido. Então, a gente faz a colheita no inverno, né? Então, o manejo ele é diferente. Mas aí também são condições bem diferentes. No caso da colheita no inverno, você foge bastante dessas doenças que a gente sofre aqui no sul, né? Como o próprio botrytis e o míldio, né? Então, porque o que favorece esse crescimento fúngico e tal é o calor, né? Aquela condição meio de estufinha, né? E aí você fazendo a colheita, que essas doenças vêm no final do ciclo, né? Você fazendo a colheita no frio, no inverno e tal, temperaturas mais amenas, você foge disso. Então é bem favorável para a videira. Mas em termos assim do amadurecimento, vai acontecer tudo igual, só que vai acontecer no ciclo invertido, né? Então, só as estações que alternam, digamos assim, né? Mas o ciclo em si da videira é igual, porque a dupla poda é diferente, por exemplo, quando a gente pensa quando a gente faz no Nordeste, que tem 2 colheitas, às vezes 3, né? Aí já é diferente. Esse ciclo é mais curto, né? Mas quando a gente só inverte, está acontecendo o ciclo igual, só que em estações diferentes. Mas não influencia na acidez, nisso que você está explicando, na potencialização? Então, sim, vai influenciar, sim, porque a gente está em períodos diferentes, né? Vai ser algo mais lento, no caso, né? Mas é algo assim que eles manejam. Essa poda também ela vem para acelerar, né? Então, até tem nos estudos aí da dupla poda vários testes, né, de fazer essa poda em diferentes momentos. Às vezes, né, fazem até faz uma poda, depois faz outra poda, né, para estimular ainda mais ou para atrasar o ciclo, se for preciso. Então, o manejo em si, né, ele é adaptado ali para conseguir realmente tá fazendo aquela colheita no melhor momento possível, né? Então, esse manejo ele também é estudado, e como é algo também recente, né, novo, ainda tem muito estudo sendo desenvolvido, né? Mas
assim, o manejo são artimanhas, né, para a gente conseguir chegar ali basicamente no mesmo resultado, né? Mas a maturação da uva aí, no caso, né, lá, a gente vê que é uma maturação até mais interessante para uvas que têm ciclos mais longos, que são mais difíceis de maturar aqui, por exemplo, Syrah, Cabernet Sauvignon, né, e tal. A gente vê que elas se dão melhores nessas condições aí mais para cima. Claro, né? Aqui eu falando de Serra Gaúcha, né? Que na fronteira já é outra realidade. Beleza. E, né? Esse amadurecimento, ele é igual para todos, né? Então, a gente já viu aí, agora já, né, até adiantei um pouco o assunto e já falei, não é igual. Mas quando a gente pensa em variedades diferentes, né? Aqui tem nas imagens, tem aqui embaixo a Pinot Noir, aqui Cabernet Sauvignon, Merlot e Malbec, né? Então, a gente vê, por exemplo, aqui na Cabernet, ó, algo mais uniforme, né? A Pinot aqui, ó, bem... não tá nada uniforme, né? Você vê aqui um cacho aqui praticamente todo branco ainda, outro aqui já bem... Claro, a Pinot, ela não tem tanta intensidade de cor, né? Então, aqui a gente consegue ver, ó, aqui já tá maduro, aqui já tá... Claro, não maduro, né? Mas já virou a cor. Aqui já virou. E aqui, praticamente nada, né? Então, quando a gente vê assim um cacho do lado do outro, né? Não é nada parelho, né? Não é nada uniforme. Isso é um problema, tá, gente, na hora do manejo, né? Porque a colheita a gente faz uma colheita só, né? É muito difícil, às vezes, né? O pessoal passa, deixa alguns cachinhos e passa depois de novo. Mas a realidade é que a gente tenta fazer tudo uma colheita só, né? Não sei que tu tem uma área muito pequena que tu consiga fazer isso, mas normalmente, dependendo do seu volume, você precisa lá para prensar, ter aquele volume todo, né? Aquela quantidade de uva para conseguir prensar também. Não dá para fazer depois uma prensa com uma prensagem com, sei lá, né? 50 quilos de uva, né? Então, não dá. É a realidade, né? A gente vai ter que juntar tudo para poder fazer de uma vez. Então, algumas variedades, elas amadurecem mais desigualmente. E se vocês veem também, por exemplo, o Pinot, ele tem um cachinho bem compacto, né? Então, é até difícil, se eu quisesse tirar, vamos tirar lá depois, quando a gente faz a colheita, né? A gente tem o processo de separação de bagas, né? Dependendo aí das vinícolas, tem gente que faz manual. Veio uma outra baguinha verde aqui no meio, a pessoa tira ali na esteira, né? Seletor e coleta, tira aquelas baguinhas. Tem também a máquina que faz isso, então grandes vinícolas fazem isso, né? Por diferenciação já da cor. A máquina mesmo consegue estar extraindo aí essas bagas, mas dependendo da vinícola não tem esse processo, né? E aí vai influenciar sim, tá? Porque essas baguinhas verdes, se depois elas ficam verdes lá, uma ou outra perdida, isso traz tanino verde para o vinho, tá? Então é aquele tanino que mesmo que eu passar o vinho na madeira, que eu deixar o vinho anos em garrafa, ele não vai amaciar, ele vai ficar secante, ele fica aquele tanino, sabe, assim mesmo de aquela liga mesmo, né, de fruto verde. Então não é interessante ter, né, baga verde lá no final. Então, alguns terão frutos prontos e maduros no mesmo cacho que os outros ainda estão verdes, né? Isso dependendo aí. Algumas variedades mais, outras menos. Aqui tem, né, um processo, eu não cheguei a ver sobre isso aqui lá na França, né? Mas dizem que o amadurecimento, que é extremamente desigual, é chamado de millerandage. Mas eu não ouvi esse termo lá, não cheguei a ver ninguém falando disso na prática. E pode produzir vinhos com um cheiro mais doce, mas com sabor desequilibrado, né? Verde. Então, assim,
é aquela decepção, né? No aroma, você está achando ali que o vinho já tem um aroma de frutas maduras, tudo, aí você bota na boca, aquela impressão seca, né? Então, a maioria estava madura, mas aí uma ou outra que veio desequilibrou tudo em boca. E a gente sabe que é assim, né, gente? A gente vai fazer um negócio, né, uma receita, sei lá, tá com algum ingrediente ali que não tá perfeito, você vai colocar um pouquinho daquilo, compromete toda a receita. E por mais que você coloque mais e mais, né, de outros ingredientes com qualidade, aquele pouquinho que colocou ali é difícil de você conseguir corrigir, né? E é assim também no vinho. Então, algumas variedades que têm essa característica de ter um amadurecimento mais desigual, Pinot Noir, né, por isso que eu trouxe aqui para vocês, Sangiovese, Malbec, Gewürztraminer e Fandel. E por isso que são variedades aí também difíceis de serem cultivadas, né, o próprio manejo. A gente diz, né, entre os produtores, né, que são variedades de difícil cultivo, né, são muito desafiadoras. Que a gente consegue ver aí também, né? Bons enólogos, se eles produzem vinhos bons dessas variedades, né? Porque é difícil você ter uma uva de qualidade realmente dessas variedades, especialmente em condições climáticas aí mais desafiadoras, como a gente tem aqui, por exemplo, né? Eles dizem que Pinot Noir é um desafio, né? A Pinot aqui para a gente é mais difícil. Tanto que a gente tem aqui ela muito para produção de espumante. Por quê? Para a produção de espumante, a gente vai colher a uva antes, a gente quer que ela não esteja plenamente madura. Então, aí é fácil, né? Ela vai estar ainda levemente mais ácida, ela ainda não foi atingida, né, pelas doenças, enfim. Um pouco ali, né, depois da virada de cor, mas para a produção de vinho tinto, né, aí já é mais difícil. Então, aí a gente precisa ter essa uva realmente lá no final do ciclo, né, em plena maturação. E aí é muito difícil você conseguir ter todo o cachinho uniforme, né, realmente acertar o ponto de colheita que vai ser, olha, aqui realmente agora eu já vou ter um vinho bom. Aí agora eu vou mostrar para vocês um momento na prática aqui. Deixa eu abrir. Se tiverem perguntas. Espera que eu vou pausar. A gente sabe que cada uva tem sua característica, tem sua doçura. Existe alguma uva que tem uma acidez que seja assim indomável, que é difícil você lidar com ela? Deixa eu ver. Muita acidez. Olha, eu acho assim, nenhuma uva, na verdade, tem isso, né, nesse nível, mas tem regiões, na verdade, que a gente conhece mas é mais pelas condições climáticas, né, que não são favoráveis ao amadurecimento. Então, por exemplo, a região dos vinhos verdes, a própria Ilha da Madeira, eu fui lá provar as uvas, meu Deus, as uvas mais ácidas que eu já provei, mas pelas condições do clima. A variedade em si, porque aí a gente pega, por exemplo, uvas, né, das tintas, que tem acidez mais alta, a própria Pinot, mas se a gente pensa nas brancas, a gente tem Sauvignon Blanc, tem, sei lá, Riesling, tem algumas uvas, né, a Riesling alemã, mas a gente, tendo condições favoráveis, a gente vai conseguir atingir essa maturação. Então, não é um problema, né? Na verdade, é ideal que tenha essa acidez realmente pronunciada. A gente tem, por exemplo, agora eu me lembrei do vinho de jabuticaba, por exemplo, já é né, o vinho de jabuticaba, que a gente não pode chamar de vinho, né, mas do fermentado, ele já tem uma acidez bem mais alta do que a uva. E aí se torna, às vezes, meio desagradável para algumas pessoas. Mas
a própria uva, né? Às vezes o vinho já tem uma acidez para algumas pessoas que são mais sensíveis que incomoda. Então, também vai muito de paladar, né? Mas a gente tem práticas, né? A gente pode, né? O ideal é controlar tudo isso no vinhedo, né? A maturação da uva. Mas também dá para estar corrigindo essa acidez, né? Depois na própria vinificação, também dá para corrigir, mas até o próprio vinho suave que a gente faz mais cara essa percepção da acidez, né? Então, quando a gente coloca açúcar, então tem algumas formas aí, mas eu acho que não tem assim uma uva que tem, seja as uvas, por exemplo, as comuns, a gente tem mais acidez, por mais incrível que pareça, que a gente tem uma ideia de que a uva comum, né, o Isabel, a Niagara, enfim, elas são mais docinhas, mas não, é a gente que adoça o vinho, né? Mas a uva em si, ela é mais ácida do que a uva vinífera, né? Do que a uva de vinho fino. Respondido? Sim, sim. Deixa eu ver se vai. Vocês estão vendo a tela aqui do vídeo? Tá. Não tem áudio, não, é só imagem. Aqui é todo o ciclo. Eu vou dar Bacana. Depois eu dou uma ênfase no momento que a gente está falando hoje. Vem que o início aí, muita folha, né? Muita parte verde, como eu tinha falado. Agora a floração. Vocês viram que ali antes, deixa eu voltar aqui um pouquinho, antes aqui, que a gente acha que é um mini caixinho, ó. Na verdade, são as flores, né? Até fiz um post esse dia falando isso. Vai abrir nas flores. É verdade, eu lembro. Abriram as flores agora. Agora já tem o grão, né? Já tem o grão ervilha, ó. Cresceu o grão. Nossa, Carol, que massa esse vídeo! É todo um ano, todo o ciclo. Daqui a pouquinho vem a virada de cor, ó. Começou já tem alguns baguinhos, ó. Aí já virou toda a cor, né? E aí ela começa realmente a concentrar açúcar. Vão vendo, cada vez fica mais translúcida a baga. E aumenta de volume também. Colheu. E aí, ó, depois que colheu, ó. Seca e começa todo o processo de novo. Exatamente, ó. Ai, amei esse vídeo, muito legal. Fantástico, muito legal.
Muito legal mesmo. Então, esses cachinhos aí que eu achava que era uva, quando eu visitei as vinícolas, agora eu entendi realmente o que eram os cachinhos. Não tinha. Eu vi A aquela gente acha. postagem, mas mesmo na postagem eu não tinha me dado conta. Bem Sim. legal. Gostaram? Pois é, né? Fruto de todo um ciclo, né? Às vezes a gente acha ali. Mas vocês viram, conseguiram ver bem a virada de cor? E não Sim. é assim de um dia, né? Porque ali, claro, é um vídeo que é feito com fotos diárias, né? Aham. Nossa, show. É bem legal, né? E a gente vê que não são todas as bagas que viram juntas, né? Vem uma, outra, Uhum. não é? Uma amadurece antes, uma depois, né? Assim como a Exatamente, gente, né? exatamente isso. É muito bacana essa reflexão que eu queria trazer mesmo, né? Que às vezes um amadurece antes, outras vezes demora mais o E amadurecimento. uns nem amadurecem, né? É, alguns aí fica ali na uva verde. Ai, eu preparei uma meditação para gente hoje. Não sei se vocês já querem aí tomar um vinhozinho, como que estão. Eu já estou quase secando aqui, estou até dando uma segurada para a nossa fotinho final. Deu esse vinho aqui, desce muito bem. Ah, imagina. Já estou até tonta. Mas ele tem menos álcool, né, Jana? A Jana está tomando um bem, né, com acidez mais alta, um vinho verde. É, 10%. Viu? É mais ácido aí, menos álcool. Menos açúcar, né? Menos álcool. Então, vamos preparar a nossa meditaçãozinha de hoje. Tem mais questões aí sobre a parte técnica? Comentários? Curtiram a aula? Adorei. Carol, eu tenho uma pergunta que eu acho que não tem muito a ver, assim, talvez, com a aula, mas é uma coisa, assim, que me surgiu, assim, que eu não tenho muito domínio, né? Assim, não conheço tudo, talvez você saiba. Às vezes eu fico pensando, assim, dos aromas das uvas, entende? Tipo assim, um vinho branco tem aroma de pêssego, de maracujá. Da onde que eu achava, olha só, eu sou bem ignorante, né? Sabe? Eu achava que isso vinha das barricas, alguns até vêm, né? Só que outros não. Uhum. Daí o outro dia eu fiquei pensando, tá, mas e quando o vinho não tem passagem por barrica? É a própria uva que traz esses aromas? Então, Jana, a gente tem 3 tipos de aromas, né? Os aromas primários, secundários e terciários. Então, os primários, eles vêm da uva. E aí, tem uvas que têm mais aromas primários do que outras. Se você pega, por exemplo, as moscatos, né? Todas aí da família da moscato, das malvasias, a própria uva ela é muito aromática. Então, você vai ter um cheiro já se você pega a uva mesmo e cheira, você já vai sentir assim que ela é muito perfumada, né? E já outras uvas, por exemplo, a Merlot, a Cabernet Sauvignon, a Sauvignon Blanc, a Chardonnay, essas daí elas não têm muitos aromas primários, tá? Então, as uvas de mesa também têm bastante aromas primários, né? Então, que é o aroma mesmo da uva. Os aromas florais, frutados, que a gente sente cheiro de tudo, menos de uva, são os aromas secundários. E aí eles vêm na fermentação. Então, enquanto o açúcar está sendo transformado em álcool, né, a gente gera o álcool, a gente gera gás carbônico, a gente gera calor e a gente gera esses compostos voláteis que são os aromas também. É nessa reação aí. E aí vem, né? Dependendo da variedade, eu vou ter aromas de frutas tropicais,
aromas de frutas silvestres, aromas de frutas, aqui a gente fala de polpa branca, né? Que é essa aí, pêssego e tal, pera, maçã, né? Frutas assim. Aí tem várias categorias. Os aromas florais também vêm aí. A maioria dos aromas do vinho, eles são oriundos da fermentação, são aromas secundários. Que interessante. Eu não tinha me ligado ainda direito nisso. E os aromas terciários, então, que são os do amadurecimento, que aí eles vêm tanto do contato com o carvalho, né? Que aí são aromas mais... a gente tem, por exemplo, chocolate, café, baunilha, os próprios aromas mais defumados, né? De torrefação e tal. E tem os aromas do amadurecimento em garrafa também, né? Do envelhecimento, que aí são aromas que vão evoluindo com o tempo. Então, a gente tem lá aqueles aromas secundários, que eles eram flores, que eles eram frutinhas, com o passar do tempo, com a ação do oxigênio, eles vão mudando, né? E aí eles podem virar aromas de frutas mais maduras, aromas que puxam para o chá, que puxam para o cogumelo, que puxam, né, aromas ali mais terrosos também. Então, são aromas do envelhecimento em garrafa, que são mutações, né, daqueles compostos que estavam antes no vinho jovem, digamos assim. Então, a gente tem essas 3 categorias, né? Então... Sim. Carol, e você... Ai, desculpa, Amanda. Pode terminar, pode concluir aí. Você, como enóloga, assim, agora tu falando tudo isso, eu acho que é sempre uma surpresa, né? Na hora de produzir um vinho, né? Tu pensa nele, daí tu imagina, mas tu só vai saber o resultado na hora que ele estiver pronto, né? É verdade, porque essas reações, né, elas não são controladas, né? Os compostos que são produzidos. A gente tem, por exemplo, né, pessoal, comercialmente falando, em termos da vinificação dos bastidores aí, as leveduras, né? A gente tem algumas leveduras, a gente usa sempre a Saccharomyces cerevisiae, né, para fazer a fermentação. Vamos pensar no fermento, né? No fermento. Só que tem várias categorias, várias cepas, né? Várias linhagens desse mesmo fermento, digamos assim. E aí tem alguns que a gente usa, por exemplo, quero fazer Sauvignon Blanc, eu quero mais aromas tropicais. Ele dá uma ênfase, ele deixa a condição favorável para que sejam produzidos mais compostos, né, tropicais. Porque aí eu sei que para produzir composto tropical, a levedura precisa dessa condição e tal, né? Isso aí já é estudado e tal. Então, tem isso, né? Às vezes, dependendo, né, da vinícola, ela pode usar uma levedura especial, né, para produzir. Eu quero mais frutadinho, eu quero mais flores, eu quero, né? Mas não é muito difícil, sim. Você não vai ter uma levedura para cada vinho, né? Pensando na realidade, né? Mas também tem essa tecnologia também a favor hoje da indústria. Joia, obrigado. Nada. Ô, Carol, falando aí de aroma, eu tô lembrando aqui de uma coisa. Eu já reparei que eu tenho um pouco de dificuldade de perceber aroma nos blends. Não sei se isso é normal, mas eu consigo sentir com muito mais facilidade aromas específicos, né, de algumas coisas nos varietais do que nos blends. O blend eu demoro muito, assim, eu consigo sentir, às vezes, igual ontem nós tomamos um vinho branco que era um blend de 4 uvas, se eu não me engano. Aí eu senti bastante frescor, um pouquinho cítrico, mas se eu pego, por exemplo, um varietal, um Chardonnay, um Sauvignon Blanc, aí eu consigo sentir muito pêssego, banana, e nos blends eu não tenho essa facilidade, eu demoro um pouco para identificar. Tem alguma coisa a ver? Então, Amanda, é legal essa questão, né? Nunca tinha parado para pensar nisso, mas se a gente pensa aí na questão da concentração mesmo dos aromas, né? No varietal, eu tenho só uma uva. Dificuldade. Eu tenho só uma uva, né? Então eu vou ter uma concentração maior daqueles compostos. Já num blend, né, eu tenho uma complexidade. E aí eu tenho várias uvas com compostos diferentes, né?
ou seja, a complexidade aromática é maior. Então, eu vou ter mais aromas em concentrações menores. Pode ser que eu tenha, por exemplo, o Chardonnay com o Viognier, e os dois têm aroma, sei lá, de maçã, tá? Aí vai, ok, vou dar uma potencializada, de repente eu vou sentir mais. Mas, às vezes, o Chardonnay, ele tá com aroma ali de, sei lá, da baunilha, que ele pegou mais o carvalho, o outro não, e aí, sabe, vai ser mais difícil sim, com certeza. E por isso que é tão legal a gente começar a treinar com os varietais. Né? Começa a treinar com os varietais para entender, olha, tomo um monte de Chardonnay. Chardonnay, eu já reparei aqui que eu sinto isso, isso e isso, né? Depois vai para o blend, tenta sentir, né? Normalmente o que tu sente no varietal ali. E claro, né? Pode também ter aromas diferentes, né? Por isso que eu não gosto de colar, assim, por exemplo, antes de já tentar já é um boicote, eu acho. A gente olhar já antes o que tem de aroma na garrafa, né, no contrarótulo, para depois provar, você já vai induzido a achar aquilo, né? E eu acho assim, a gente tem que sentar e sentir mesmo. Tentar sentir o máximo que tu tá, né? Fazer inspirações profundas mesmo, tá ali no momento presente. E o que tu sentiu, né? Então, aí depois, sim, você quer ir lá olhar, ok, né? Mas, ou até com a própria roda de aromas, você quer olhar uma gama maior e tentar encontrar, né? Auxilia, sim. Mas, porque é ligar mesmo o farejador. Mas essa ideia, né, de que a gente tem que... Porque o que acontece? Às vezes eu não estou sentindo aquilo, o fulano falou, eu senti, né? Porque a gente é induzido, não adianta, né? Então, fazer essa busca, mas faz total sentido e com certeza. E o que acontece também com blends, normalmente, é do vinho estar mais fechado também, né? Muitas vezes a gente abre um blend e ele demora mais. A gente sente um aroma, mas ele não está nítido. Então, a gente não consegue distinguir o que tem ali, né? Isso aconteceu ontem. Eu senti mais o álcool ao princípio, não consegui identificar aroma. Aí, depois de um tempo, eu fui girando a taça, e depois de um tempinho, eu comecei a perceber um pouquinho os toques cítricos, mas, assim, não consegui identificar com tanta facilidade, igual são com os varietais. Pois é, então isso acontece com muita frequência, porque normalmente os blends, eles são vinhos mais complexos, normalmente, né? Então são vinhos que já têm mais tempo de garrafa, então eles vão estar mais fechados, né? E esse arranjo deles mesmo... Ai, Janaína, engraçado, gente. É treino, Jana. Pode falar. Amanda, isso que você acabou de falar aí, você fez certo. Você não girou a taça, você sentiu o primeiro aroma do vinho e logo depois que você girou, você misturou todos os compostos, você conseguiu sentir o... Agora, minha dúvida é... Eu bebi um vinho da Aventura e eu queria saber qual é a diferença que eu achei diferente, que é as aduelas de carvalho com o vinho que é maturado em barrica mesmo de carvalho, porque o seu, ele fica em inox, mas com a adição das aduelas. E os vinhos que são guardados em barricas mesmo, qual é a diferença desse composto do carvalho, no caso? Basicamente, Eduardo, é a superfície de contato, né? Então, que a madeira em si é a mesma, né? A gente usa as aduelas que são da própria barrica, né? Então, na verdade, não é da barrica, mas é do mesmo material que fazem a barrica, né? Então, é primeiro uso, igual, tudo igual. Só que é a superfície de contato, então, que é diferente. A gente coloca aduelas, elas têm 1 metro por as outras medidas eu não me lembro, mas a extensão é 1 metro, né? E a gente vai imergir. A gente vai estar revolvendo, né, esse vinho que está dentro do tanque para passar todo esse vinho em contato com a aduela, porque a aduela ela fica tipo em cima, né, no tanque suspensa ali. Então, já na barrica, todo o vinho ali, claro, né, o que está na borda, ele está em contato com o carvalho, né, a superfície que está em contato com o carvalho é maior.
Aí, o que a gente faz? A gente vai ter que trabalhar com a questão do tempo, né? E essa questão das remontagens, de fazer esse revolvimento para estar garantindo esse contato constante com o carvalho. Mas o material, o carvalho em si, ele é o mesmo, quando a gente fala de aduela, né? Quando a gente fala já de... claro, né? É o mesmo material, mas aí a superfície de contato vai trazer diferença. Porque quando a gente pensa assim, no dominó, no chip, no pó de carvalho, aí vai influenciar muito na diferença também. A gente deixa até por pouco tempo esse carvalho em contato com vinho, senão vira um xarope de carvalho. É difícil você dosar. É tipo, eu gosto de fazer associação com o chá, né? Para quem gosta de chá, quem entende aí, sabe, você compra o chá, que é mesmo, né, que são as folhas, né, por exemplo, a Camellia sinensis, que é a planta do chá, a folha inteira, ela enroladinha, e você vai tomar um chá de sachê. É diferente, né? É o chá todo triturado lá, que aí seria tipo o chip de carvalho, né? Vai dar um gosto, mas o tanino, ele é mais áspero, ele tem mais amargor, tudo isso, né? Ele não é lapidado, porque o interessante do carvalho é que o vinho tenha contato com ele, mas não o contrário, né? Não é que às vezes a gente tem vinhos aí que vira realmente um xarope de carvalho. Se a gente pega o Barolo, por exemplo, que os tonéis são ainda maiores, se você pensar, a superfície de contato é ainda menor. Tipo, tem, né? O tonel maior tem mais vinho lá dentro, então tem menos vinho em contato com o carvalho. Só que ele fica lá, sei lá, dois anos naquele carvalho, né? Então, é um processo mais lento, de mais qualidade. Então, a ideia, as aduelas, né, em termos de carvalho alternativo, é o que traz o resultado mais próximo ao barril, né? A barrica. Mas seria basicamente isso, porque eu consigo deixar, por exemplo, se eu quiser deixar... A gente deixou o Saperavi, por exemplo, 14 meses com a aduela, entende? E não ficou o xarope de carvalho. O resultado é bem semelhante ao da barrica. Se você faz isso com um chip, com um cubo, não fica intragável o vinho. Você não consegue mais. Inclusive, o chip, né, o próprio pó, o pó a gente usa na fermentação e só, que é o momento que está acontecendo ali o turbilhão, depois já tira e deu. Senão, né, aí fica horrível. Não sei se eu respondi. Beleza. Uhum. Mais questões? Jana, só treinando, hein? Que aula, hein? E tu nem sabe que eu lembro de ti todo dia quando eu vou tomar café, que tu diz, né? Numa das aulas tu falou que tu tem que sentir o gosto das coisas. Eu acho que eu sou... Até o próprio café, né, Jana? Até o próprio café. Eu, quando comecei a tomar café, eu só pegava o mais extra forte possível, quando eu comecei a gostar de café. Aí eu fui lá para o outro extremo, pegava o extra forte e tal, né? O mais queimado de todos, né? E eu achava que aquele era o melhor, né? E tomava fortíssimo e tal. Hoje eu tomo cafés ali que eles ficam, parece, né? Quem usa, por exemplo, uma prensa francesa e tal, parece até meio aguado, né? Quando a gente olha o café. E tem composto, tem aromas mais florais, mais frutados. Eu consigo perceber essa delicadeza, essa elegância, né? Também tem muito disso, né? É treino mesmo. É treino, é treino. Porque eu acho que o meu sentido, esse meu sentido está muito ruim. Precisa realmente se dedicar, tem que parar e naquele momento só sentir, né? Só cheirar mesmo. E sua percepção não é a mesma que a da Carol, não é a mesma que a da Amanda, não é a mesma que a minha. Exatamente. Sim. Cada um com a sua, né? Exatamente. Uhum. Mas todos podemos desenvolver, né? Sabe que eu fico até assim surpresa, às vezes conversando com algumas pessoas sobre vinho. Eu não gosto do gosto da Cabernet. Eu penso, cara, Cabernet Sauvignon, né? Gente, que gosto que tem a Cabernet Sauvignon que eu não consigo distinguir ela exatamente assim.
tão precisamente. Ai, não, Cabernet Sauvignon eu não gosto. Sabe, eu penso, gente, eu tenho que me dedicar muito mais. Eu não consigo até hoje, como assim, eu gosto, adoro vinho, mas eu gosto de tudo, eu não consigo ainda dizer, essa é a minha uva preferida, sabe? Porque eu gosto de todas, eu não consegui ainda entender e saber diferenciar cada uma. Por exemplo, eu posso dizer hoje que eu adoro a Syrah. Syrah eu adoro. Mas eu também não sei. Mas daí, quando eu tomo um Pinot Noir, eu também gosto, adoro. Então, Syrah leva aquela pimentinha. Eu ia falar isso agora, Eduardo, essa questão da pimenta. Isso é uma coisa que eu não gosto no Syrah, pelo menos o Syrah. Eu tomei um que eu gostei, que eu achei ele um Syrah australiano. Aí eu gostei bem do estilo. Agora, o Syrah do Velho Mundo, eu não curti muita pimenta. Aí a questão do sabor, né, do gosto, Jana, eu, por exemplo, não gosto de Cabernet. Cabernet, Tanal, não sou muito fã, mas aí nem é pelo sabor, pelo gosto, é pela questão da estrutura. Então, isso eu sei, isso é muito claro para mim que eu não curto. Já tomei alguns Cabernets que eu gostei, porque eles eram menos estruturados. Então, eu consigo perceber isso. Agora, em sabor, na Syrah, eu consigo perceber, assim, muito. E a questão da pimenta. A picância. Não, eu já tomei Syrah, esses do Velho Mundo, que ficou pinicando a minha língua. Eu falei, gente, o que é isso? Aí, eu não gostei, não. Não sou fã de Syrah assim, não. Daí depende o tipo de vinho que tu tomou, né? Onde foi produzido. Eu, por exemplo, eu gostei do que foi produzido no Vale do Rio São Francisco, lá em Pernambuco. Esses aí dizem que são ótimos. Tem o miolo também. Eu ainda não experimentei. Então, é muito relativo, né? Muito. É bem complexo, na verdade, tudo isso, né? Eu adoro Sangiovese, mas eu não tenho dinheiro para ficar comprando Sangiovese. Né? Eu também adoro, Eduardo. Adoro Pinot, adoro Sangiovese. Eu sou dessa vibe aí, ó. Esses mais de corpo mais baixo, uma acidez legal aí para combinar com uma massa. Eu sou bem dessas aí. Pessoal, vou só pedir uma licença só para eu descarregar aqui um pips que eu estou segurando, não vou conseguir conduzir meditação assim. Só um minutinho. Vai lá. Fala, Valesca! Tem um Syrah da África do Sul muito bom. Qual que você gosta? É da África? Qual que é o rótulo? Como que ele chama? Calma aí que eu vou pegar. Tá. Não escutei, eu tomei aquele Yellowstone? Não. Sim, como que chama, gente? Aquele do canguru? Não é Yellowstone, não. Yellowstone é o parque lá. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Mas é alguma coisa com Yellow, não é? Deixa eu olhar aqui na internet. Esse eu amei. Foi o único Syrah que eu tomei que eu adorei. Eu achei ele delicioso, muito fresquinho, muito leve. Eu nem sei o que é esse São José aí que vocês estão falando. São Jovese é uma uva italiana que usa para fazer os Chiantis famosos lá da Itália. Ela é de corpo mais baixo, faz vinhos mais delicados normalmente. Eu adoro. Manda o link aí para mim. Janaína, se você provar o Sangiovese, aí você vai ter um caminho sem volta. Exatamente. Mas manda aí, eu nunca ouvi falar, olha só. Né? É Yellowtal que chama o do canguru, que eu experimentei lá. Muito gostoso o Syrah. Achei um Syrah delicioso. Agora, eu tomei um chileno que foi... Eles falam que pelo nome, pela forma como está escrita a uva, né? Se está Shiraz, é porque está indicando que está sendo produzido de acordo com a escola do Novo Mundo, né? Como a Austrália, por exemplo. Aí vai ter aquela pegada mais frutada, mais jovem e tudo. E quando é o Syrah, está indicando que está sendo produzido de acordo com o Velho Mundo. Eu já ouvi isso. E aí, esse chileno que eu tomei, ele estava como Syrah. Então, eu já imaginei, falei, então deve estar produzindo tipo França, tipo a Europa, assim, como um todo. E aí, ele realmente, ele estava com essas características mais marcantes do Syrah no Velho Mundo. Aí eu falei, faz sentido. Aí eu não curti, não. Carol, você vai deixar salvado na plataforma esse
a aula de hoje. Tá no mudo. Tá no mudo. Tá mudo, Carol. Opa, sim. Me lembrem qualquer coisa se eu esquecer, porque eu demoro aqui a fazer o download e aí eu esqueço de subir lá depois. Eu vou sair, eu não vou ficar para meditação, porque hoje eu tenho muitas interrupções, então não adianta. E eu queria que, se vocês pudessem lembrar a Carol no final, para eu poder fazer a meditação mais tarde, no silêncio da casa. Tá bom? Tá bom, Valesca. Obrigada, beijo. A Valesca é a cyber do grupo, né, amor? Tchau. Como, Eduardo? A Valesca é a cyber do grupo. Ah, é verdade. Ai, nem tirei uma foto, esqueci. Volta, Valesca, para fazer a foto. Querida, ela já saiu. Bom, depois me lembro de tirar a foto. Vamos tirar agora logo. A gente vai tirar agora. Vamos tirar logo, senão depois a gente esquece. Todos com vinho aí? Não? Não. Eu tô de garrafinha hoje. Eu já cheguei, como sempre, né, atrasada. Eu já cheguei aqui correndo, já fui ligando o computador, nem peguei vinho. Só a banana. A Janaína é total flex, tá ela conseguiu derrubar a garrafa na live. Como é que é? A Jana tomou a garrafa ali. Tomei uma garrafa inteira. Tô chuca. Queria, Vamos lá, pessoal. Não, brincadeirinha. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se foi. Sim, tá ótimo, pessoal. Vamos lá, então. Vou botar uma musiquinha. Que vocês possam se sentar de uma maneira confortável. Fechando seus olhos. Colocando os pés no chão. Colocando as palmas das mãos para cima. Numa postura de abertura. De acolhida desse momento. Que você possa ir percebendo o seu corpo. Vindo para aqui agora. Percebendo o seu ambiente ao redor, se tem algum barulho, alguma brisa. Perceba se tem alguma sensação no seu corpo que te chama a atenção. Perceba o seu ritmo. Está acelerado? Está tranquilo? Só observe, sem precisar fazer nada com isso. Só perceba que você está presente. E tudo que você estiver sentindo, tá tudo bem. Isso faz parte de você também. E da mesma forma que você observou as sensações do seu corpo, eu quero que agora você leve atenção para os seus pensamentos.
Como que é notar os seus pensamentos, assim como você nota o seu corpo? Como que é observar os seus pensamentos? Observe o ritmo também, a velocidade desses pensamentos. Esse ritmo, ele conversa com o ritmo do seu corpo? Não precisa mudar, só para observar. E agora eu quero te convidar a observar os seus sentimentos. Que sentimento você tem aí agora dentro do seu coração? O que está pulsando aí agora? Se você não conseguir observar nada, também está tudo bem. Observe como é não sentir nada também, faz parte. E agora eu quero te convidar a se imaginar caminhando por uma trilha. Fazendo um caminho. Um caminho bonito, em meio à natureza. Um caminho que te leva a uma casa de interior bonita. Você vê ao longe. Você vai caminhando em direção a essa casa. Uma casa simples. Você vai se aproximando. Você vê que é uma casa simples, mas que ela é muito bem cuidada. Uma pintura bonita, um quintal muito bonito que te chama a atenção. Muitas flores, colorido. Você consegue perceber, tem muita vida ali, vida transbordando. Muitos pássaros, a interação dos insetos. Você vai caminhando, se aproximando cada vez mais dessa casa. Você sente uma sensação de paz, de tranquilidade. E até uma alegria brota no seu coração. E você entra nesse quintal, ele não tem cerca, ele não tem muros. E você vai nesse quintal que te chama tanta atenção, se aproximando dessas flores. É um quintal grande, a perder de vista.
diversidade que tem nesse quintal. Você observa, você fica encantado com aquilo, você nunca viu tanta riqueza, tanta diversidade junta. Você fica sem saber para onde olhar, fascinado, olhando em todas as direções. Você se vê ali em meio a essa natureza, até que você percebe uma pessoa que você vê pelas vestimentas e pela postura, você percebe que é uma pessoa de idade, uma pessoa idosa. Ela está cuidando desse quintal. Tá com todas as ferramentas próximas a ela. Ela se abaixa. Ela tem inclusive algumas mudinhas ali que você conclui que ela vai plantar. Ela se abaixa e você vê que ela começa a fazer esse trabalho, a colocar a mão na terra, a preparar essa terra para essa mudinha. Com todo cuidado, um respeito por essa vida nova. Ela planta essa mudinha. Ela arruma a terra, afofa a terra. Coloca essas mãos e diz: vai. Passa o bastão para essa mudinha. Empurra essa mudinha para a vida, para o crescimento, com segurança. Vai crescer, que vai se desenvolver. E você fica ali observando essa pessoa. Faz tudo com tanta serenidade, um ritmo tão diferente do que você conhece. Você fica encantada por esse ritmo. E você observando, de repente você se dá conta que essa pessoa se desequilibra e cai. Ela cai ali em meio à terra, nada grave, mas isso te tira do eixo, você se preocupa. E ela, ao cair, ela já vai tentando se levantar sozinha já, mas nesse movimento ela te enxerga. E aí então ela levanta ainda mais rápido. E ao te enxergar, ela não fica assustada, ela não se inibe com a sua presença. Pelo contrário, parece que ela já te esperava ali. Você vê que ela está confortável com a sua presença, que ela, inclusive, ela te chama. Ela faz um sinal para você caminhar em direção até ela. E você, meio sem graça, aceita o convite. Você caminha
Pergunta se ela precisa de ajuda. Ela diz que não. E diz que estava esperando por você. E você fica surpreso e diz: como assim estava esperando por mim? Você me conhece? Sim, sim, eu te conheço. E aí você pergunta: qual que é o seu nome? E ela responde com o seu nome. E nesse momento, vocês ficam mudos, não precisa mais dizer nada, e você consegue se enxergar através dos olhos dessa pessoa. Olhos já um pouquinho opacos, os sinais da idade, mas você vê todo esse brilho, essa vida que pulsa, esse vigor dentro dessa pupila. E nesse momento ela te faz um convite. Você quer viver esse ritmo? Viver essa abundância, essa prosperidade, essa riqueza? Ter tudo isso que eu tenho aqui? E você não tem dúvidas. Era tudo o que você buscava. E ela te diz que é preciso trabalho, sim, é preciso esforço. Ela te conta que aquele quintal, ela já está cuidando dele há muitos anos. Ela já caiu outras vezes também, que você não viu. Mas hoje ela tem esse resultado. E que isso só aconteceu quando ela realmente tomou a decisão, ela tomou a escolha de amadurecer. De dizer não ao que ia de desencontro a esses planos, sonhos dela, e de dizer sim à vida nova. Ter coragem para dizer esse sim. Ela te conta que se sentiu solitária às vezes, não foi tão fácil assim sempre. Ela perdeu algumas amizades, até pessoas próximas da família. Não entendiam muito bem, achavam que ela era louca. Mas ela sentia dentro dela que aquilo era verdadeiro. E que depois disso tudo, hoje, a casa dela é como um santuário, um refúgio para toda a família. Mesmo sem entender muito bem, eles vão para lá. Quando aperta, quando eles se sentem sufocados pela correria, é para lá que eles vão. E ela sabe que tomou a decisão certa.
E ela te conta que esse sentimento, para ela, é a prova de que tudo valeu a pena. É o que move todo esse trabalho dela diário, essa dedicação, que é por eles que ela faz isso, que ela se sente bem assim. Ela te conta que é longo esse caminho, que ela demorou, né? Ela procrastinou a tomar essa decisão. Ela teve alguns momentos antes na vida dela que esse convite veio e ela não teve coragem, ela ainda não estava preparada, ela disse. Ela sabe que esse convite só foi aceito no momento certo, no momento que ela tinha a maturidade para continuar esse trabalho, para passar por todas as dificuldades, desafios que viriam. Ela enxerga, ela estava pronta quando ela tomou a decisão. E ela te diz que está com você. Ela é a sua versão mais experiente, mais sábia. É o seu fruto maduro. É a certeza. É o seu melhor vinho. E hoje ela está aqui, nesse marco com você. Ela te agradece por você ter ido de encontro a ela, por você ter aceito esse convite, por você ter estado atento a cada sinal, não ter passado despercebido nessa trilha. E ela se despede e diz que é hora de ir. Diz que é hora de você retomar o seu caminho. Que ela vai continuar ali, sempre. E que quando você quiser, você pode voltar lá para visitá-lo. Ela vai estar ali. E mesmo depois, se você demore a voltar, ela diz, se meu corpo já não estiver aqui, eu virarei uma árvore, eu virarei uma videira. E meus frutos continuarão aqui. E você se despede, agradecido por essa partilha, por toda essa verdade que essa pessoa se abriu contigo, todo o coração que ela colocou ali com você. Você dá mais uma olhada em todo aquele quintal, todo aquele santuário, toda aquela vida que transborda ali, você fica perplexo, porque como que uma pessoa tão idosa consegue cuidar de tudo aquilo? Como que está tudo tão abundante? E você vai saindo, retomando o seu caminho, na certeza de que viveu algo sobrenatural. E na certeza de que era você. E agora eu te convido a retomar a sua trilha,
sua trilha de volta para casa, o seu caminho hoje, aqui e agora, que você possa ir caminhando, percebendo agora como você caminha, o seu ritmo. O que passa aí dentro do seu coração agora? Seus pensamentos. E o seu corpo, como que você se sente agora, depois que teve esse encontro com essa pessoa? Que você possa ir retornando para o aqui e agora. E no seu tempo, que você possa ir abrindo seus olhos. Carol, você me levou lá na minha infância, na minha terra querida, dos meus avós. Olha, eu cheguei a chorar. Ai, Jana. Eu revi meu avô, minha avó. Sabe, um negócio assim. Meu avô e minha avó tinham uma casa enorme, linda, e a gente passava fim de ano, toda a família. Minha avó teve 12 filhos. Sabe, aquelas famílias todas reunidas, fim de ano, a gente se reunia tudo na casa do vô. E o meu vô, ele era muito querido. E tinha um quintal lindo, tinha o pátio das galinhas, que a gente gostava de ir com o vô catar ovo, tinha o parreiral de uva, tinha os figos. E eu revi tudo isso, foi assim, nossa, maravilhoso, sabe? Essa lembrança, assim, nossa, porque a minha família, assim, é algo, assim, muito, muito forte na minha vida, sabe? A família da minha mãe. E a gente continua e tem esse elo, sabe? Com tios, com primos, por todo lugar do Brasil. Tem Mato Grosso, tem Rio de Janeiro, tem Porto Alegre, tem, enfim, sabe? E, nossa, foi muito legal rever minha infância. Ai, que lindo, Jana. Não imaginava que ia ter esse encontro, né? Nossa, não imaginava. Rever meu avô, meu Deus, eu tenho poucas lembranças dele da minha infância, sabe? Olha só, ele adorava tomar ovo cru. Todo dia ele acordava, fazia um furinho no ovo e tomava aquele ovo cru. A gente olhava, nossa, como é que não consegue fazer isso? Ele morreu, era muito criança ainda, devia ter uns 7 ou 8 anos, assim. Mas as poucas lembranças que eu tenho dele são muito ricas. E hoje eu revi meu avô, minha avó, que também faleceu. Foi muito lindo. Que lindo, Jana. Estou bem emotiva. Estão aí contigo, né? Sim. Que lindo, que lindo. Que lindo, Jana. Eu compartilho desse sentimento da Janaína, né? Porque eu tive isso na minha infância. E quando meus avós morreram, eu passei por uma fase rebelde, perdi esse contato, família, essas coisas. E hoje eu tento resgatar essa coisa da infância para ensinar para o meu filho, para que ele possa aprender e ter esse contato, ele não se perder como eu me perdi num período, mas eu quero que ele continue. E eu tenho um problema muito grande que eu estou até tratando, porque a minha cabeça ela é bem mais rápida que o meu corpo.
Isso eu faço na terapia. Às vezes, eu não consigo, ainda não aprendi a ter aquele gatilho para desarmar os meus pensamentos. Às vezes eu não consigo dormir porque a cabeça não para. Ou ela está pensando numa música, ela está fazendo várias coisas, pensando no amanhã, sendo que eu tenho que parar. E eu não consigo ter esse gatilho para parar. Meditação, Eduardo. Tem que fazer meditação mesmo, exercício. Exercício para a mente. Eu tinha a mesma coisa. Eu acordava de noite, de madrugada, com os pensamentos assim. Tipo, as ideias, minhas ideias, o pessoal vem no banho, para mim era sempre de madrugada. Eu já acordava com enxaqueca, eu ia dormir com enxaqueca, acordava com mais ainda, porque eu sentia que a mente estava, né, não parava, pelo contrário, né, ficava ali trabalhando. Então, realmente temos que só no exercício mesmo de, né, meditar, veio, tenta de novo, né? Tenta e ficar nessa, né? A gente precisa muito, especialmente. Bom, mas não é exceção, né? Hoje em dia a gente tem muito estímulo o dia todo. É muito difícil a gente pegar agora na hora de dormir, tem que desligar tudo, né? A gente fica às vezes com o estímulo até na hora de deitar, né? Então também sair, né, de celular, TV antes um pouco, já ir desacelerando, né? Tomar um banho quente, um chá antes de dormir, já para ir dando os sinais para o corpo que ele precisa também ir desacelerando, né? Corpo e a mente, né, no caso. Ai, gente, que bom. Fico feliz que foi bom, que vocês gostaram. E agora o amadurecimento pleno aí. Vocês já estão no caminho, né? Então, certeza. Sim. Obrigada, Carol. Imagina. Sempre muito bom. Que bom, que bom. Fico feliz que foi produtivo. Um beijo grande. Bom final de semana. Igualmente. Para você também. Obrigada. Beijo a todos. Tchau, gente. Tchau. Beijo para Tchau, vocês.